Nasce o sol ao 2 de julho, brilha mais que no primeiro. É sinal que neste dia até o sol é brasileiro. Nunca mais o despotismo regerá nossas ações. Com tiranos não combinam brasileiros corações. Nunca mais o despotismo regerá nossas ações. Com tiranos não combinam brasileiros corações. Com tiranos não combinam brasileiros corações. Salve o rei das Campinas, de Cabrito e Pirajá, nossa pátria hoje livre dos tiranos não será. Nunca mais o despotismo regerá nossas ações. Com tiranos não combinam brasileiros corações. Nunca mais o despotismo regerá nossas ações. Com tiranos não combinam brasileiros corações. Com tiranos não combinam brasileiros corações. Cresce, ó filho de minha alma,
nunca mais o despotismo. É gerar nossas ações. Com tiranos não combinam, brasileiros corações. Nunca mais o despotismo. É gerar nossas ações. Com tiranos não combinam, brasileiros corações. Com tiranos não combinam, brasileiros corações. Zé Fernandes que está com o processo, né? Está online aí, Zé? Zé Fernandes? Está me ouvindo? Tô. Antes, Boa tarde, Patrícia. Está me ouvindo? Estamos ouvindo. Antes, Obrigado. Zé, só justificativa de falta, Patrícia, teve Marcos Geilson. Então, só o conselheiro Marcos. Lembrar que os conselheiros assinar no SEI, até o final da reunião, utilizando o bloco de assinatura, imediatamente após a apresentação de qualquer relato, será feito, no caso aqui, vai ser só o relato do relatório de gestão, do requerer das discussões, manifestações com conselheiros são interrompidas, caso seja apenas para estar em concordância com o voto do relato, concessão de 3 minutos aos conselheiros para cada votação, com imediato encerramento no CITAC, logo que atinge o quórum mínimo. Passo agora a palavra, no caso da ordem do dia, análise e votação do relatório de gestão anual do CREA Bahia, exercício 2025. Passa a palavra para o diretor administrativo, José Fernandes de Melo Filho. Presidente, está me ouvindo? Estou ouvindo. Pode iniciar o relato. Deixa eu abrir aqui o processo, que eu tive um atraso aqui, meu carro deu um problema. Deixa eu só abrir aqui o relato Ou então, Patrícia, pode projetar aí, Castilho? Oi? Ou, se quiser, Zé, eu passo para Melquisedeque, que está aqui, ele lê o relato. Pode ser? Pode ser, não tem problema, não é melhor. Bom, meus caros, partindo aqui do relatório, trato o presente processo, vai projetar, tá, Pati? Projetando aí, né? Vou arrochando aqui. Trato o presente processo de apresentação do relatório de gestão anual do CREA Bahia, exercício 2025, que tem o propósito de apresentar ao Conselho Regional de Engenharia da Bahia, CREA Bahia, e demonstrar os resultados alcançados para o Conselho Federal de Engenharia e Agronomia, o CONFEA, a sociedade, o Tribunal de Contas da União, TCU, e outros órgãos de controle. O dever do CREA Bahia de prestação de contas atende às disposições contidas no artigo 70 da Constituição Federal e no artigo 56 da Lei Complementar 101, Lei de Responsabilidade Fiscal, de 4 de maio do ano de 2000. Análise. No relatório, estão demonstrados como o CREA Bahia desenvolve... Olha como eles estão. Conselheiro, microfone aberto. No relatório estão demonstrados como o CREA Bahia desenvolve os princípios de boa governança, da definição da estratégia da alocação de recursos para o alcance dos objetivos, bem como do adequado gerenciamento de riscos e da vigilância contínua e cuidadosa do futuro da organização. Da fundamentação. Considerando
que em 2025 o CREA Bahia realizou diversos investimentos em infraestrutura, aprimoramento de serviços prestados e fortalecimento da fiscalização. Tudo isso aliado à busca constante por mais eficiência e proximidade com os profissionais e a sociedade, considerando que a prestação de contas da Administração Pública Federal, tendo como base a Instrução Normativa IN do TCU número 84 de 2020 e decisões normativas DN do TCU número 178 de 2019, 187 de 2020 e 188 de 2020, além de normas do sistema CONFEA-CREA, decisões CONFEA, PL número 77 de 2014, 2327 de 2015, 64 de 2019, 69 de 2019, 2246 de 2020, 1138 de 2023, considerando a disponibilidade do relatório para consulta pública no portal de transparência do CREA Bahia, em atendimento à Lei 12.527 de 2011, Lei de Acesso à Informação, LAI, considerando a necessidade de apreciação e aprovação do relatório da gestão pelo plenário do CREA Bahia, voto pela aprovação do relatório de gestão anual do CREA Bahia, exercício 2025. Assina o conselheiro relator, José Fernandes de Melo Filho. Lido, presidente. Obrigado, Melk. Vou estar passando a palavra para a nossa controladora Sávia. Ela está lá na sede do CREA, a gente deixou os outros coordenadores lá também, qualquer dúvida que os conselheiros tiverem. A Sávia vai estar apresentando o que é o relatório, explicando o que é um relatório de gestão e a obrigatoriedade dele. Está ouvindo, Sávia? Presidente, Sim? é Rode. Opa, Rudi. Desculpe interrompê-lo. Presidente, eu sugiro que, enquanto Sávia apresenta o relatório, a gente faça uma edição do texto da decisão, porque tem uns erros aí de digitação que a gente, depois que votar, não vai conseguir consertar. Isso vai junto com o relatório, vai para o site do CREA, e é muito ruim isso. Pronto. Então, eu sugiro reabrir o voto do relator para editar o texto, fazer as correções e depois a gente vota. Pronto, mas é o tempo de Sávia apresentar, Rudi, porque primeiro ela vai apresentar, explicar, tirar as dúvidas, aí é que vai colocar para a votação, né? É o tempo de fazer as correções. Presidente, aí enquanto ela está apresentando, eu faço aí as alterações. Pronto. Então, pronto. Sávia, está ouvindo? Estou ouvindo. Boa tarde. Boa tarde, conselheiros. Está dando um eco aí, sabe? Você está com mais de um microfone aberto. Ok? Presidente, é Carlos Vadamilães. Eu levantei minha mão até antes de Eduardo para falar sobre essas correções. Eu gostaria também de avisar ao doutor Eduardo Lemos que eu fiz uma consulta agora, antes de que seja me dado o resultado antes da votação. Eu agradeço. Boa tarde. Boa tarde, conselheiros. Estão me ouvindo? Está dando... Melhorou, sabe? Será que é daqui ou lá? É aqui, né? Bom, o relatório de gestão é uma peça obrigatória, conforme o conselheiro José Fernandes informou, né? É uma peça constitucional, é uma peça que integra a prestação de contas de todos os órgãos públicos, e ela adveio também da IN 84 de 2020, onde trouxe, né, a IN do TCU, trouxe todas as diretrizes para os órgãos públicos, em especial para os conselhos de fiscalização, onde a gente poderia focar na parte finalística. Então, o relatório de gestão é um compilado de informações do exercício de 2025, onde vai trazer
nem todas as informações, mas vai trazer o resumo do que foi realizado nesse exercício, tá? Não vai ser destrinchado atividades por atividades, porque é impossível. Nós temos apenas 90 folhas e temos que trazer as informações básicas para esse relatório, tá? Isso aqui vai trazer, né, esse relatório vai trazer o que é fundamental, o que foi fundamental, o que a gestão realizou durante o exercício de 2025. Eu não vou trazer a parte de formalização de leis e instruções, porque o conselheiro, como bem já fez isso, tá? O relatório de gestão que eu passei para os senhores logo no início do mês, ele não está nesse formato, porque aqui, esse formato ele já foi diagramado pela comunicação, ele também já foi revisado, tá? Então, pode ter alguns erros, mas são bem poucos, que já foi todo diagramado e revisado, tá? Aqui vai partir pela mensagem do presidente, uma visão geral, tá, do que foi realizado. A gente focou bastante na parte de integridade esse ano, de gestão de risco, na área finalística, na força-tarefa integrada, no patrocínio que a gente desenvolveu, foi uma nova modalidade, né, de investimento para as entidades, para todos os órgãos que desejassem, né, trazer os seus projetos de faculdades para que a gente pudesse fomentar aqui. Então, o patrocínio foi um dos grandes feitos da gestão em 2025, né? Aqui vai trazer a mensagem do presidente de uma forma geral. O relatório de gestão ele é dividido em 4 grandes capítulos. Vai trazer a questão da visão geral, né, que vai trazer como é que se constitui, como é a estrutura do conselho, a estrutura básica, a estrutura suporte e a estrutura auxiliar. Isso tudo a gente consegue identificar no regimento interno. Aqui eu só vou trazer tudo que eu já falei nos exercícios passados, mas com uma roupagem diferente do que foi mudado, né? Nosso propósito, que é fiscalizar, orientar, registrar, julgar e normatizar de uma forma complementar ao CONFIA, né? De uma forma orientativa regional. A gente vai trazer a missão, visão e valores do Conselho, as principais leis que regem, boa tarde, as principais leis que regem o nosso Conselho de Fiscalização, a estrutura. Hoje temos 17 entidades de classe registradas para a representação no plenário, 12 instituições de ensino, 62 conselheiros, 18 conselheiros regionais, 27 inspetorias e 3 escritórios, com 165 inspetores, 223 empregados, dos quais aqui há uma correção, tá, gente? Como eu falei, como houve a diagramação e a revisão, então foi possível a gente já corrigir. Na verdade, são 64 sites. 58 terceirizados, 8 jovens aprendizes e 23 estagiários. 16.499 empresas ativas e 51.961 profissionais ativos. Esses profissionais são de ensino superior, mas de ensino médio, que hoje a gente tem os técnicos, né, A estrutura básica ela é dividida em câmaras especializadas, presidência, diretoria e inspetoria, responsável pelo caráter decisório e executivo. Tem um regimentozinho e esse ano de 2025 nós nos dividimos em 8 grandes câmaras, né, que foi a SEAB, a SEAB, CEP, CEM e FEC, né, e CEM, né? Então, a gente está gente. Tá. Vamos trazer também a composição da presidência, a composição da diretoria. Então, até 2025, né? Porque o relatório refere-se ao exercício de 2025, são 27 inspetorias e 3 escritórios, onde um escritório
foi o de Serrinha, e virou inspetoria, por decisões do senhor. A estrutura das FDEs, que a gente traz aqui no mapa, e aí vamos para a estrutura suporte, é aquela que dá auxílio ao plenário. Temos a comissão permanente, a comissão temática e as comissões especiais. Comissão permanente, a comissão de tomada de contas, comissão de ética, a temática, comissão de gestão da mulher, especial, comissão de méritos, tá? Os órgãos constitutivos, o grupo de trabalho, toda essa estrutura aqui, ela vem do regimento interno. A estrutura auxiliar, né, que mostra pela parte administrativa, onde faz valer todas as recomendações do plenário do desenvolvimento comum. Então, a estrutura auxiliar, ela é composta pela parte da presidência, gabinete, superintendente. Então, aqui está todo o nosso organograma, nosso gráfico, né? Nosso organograma aqui do conselho. Se tiver interesse, né? Tem o roda responsável, quem são os responsáveis por cada dessa, né? Por cada unidade, só aqui, verificar cada carro e o responsável, porque eles não podem descrever. É unidade por unidade. De valor agregado é tudo aquilo que a gente utiliza para entregar valor à sociedade, ao profissional. Então, a gente utiliza de capital humano, capital financeiro, intelectual, social. Aqui a gente compilou com a lista da nossa essência. A gente construiu um quadrinho aqui, conjunto com a CLT. Nossa cadeia de valor agregado, nossas entradas, a gente entrega de valor para a sociedade, a capacidade do conceito. A gente entrega no desenvolvimento organizacional, satisfação dos profissionais e a satisfação de pessoas interessadas, que é o nosso objetivo. Então, a gente trouxe aqui as informações, onde trouxe toda a parte formal, o que aconteceu em 2021 pela CONFIECREA, não só do CREA, quais foram as mudanças ocorridas. As partes interessadas. Ô Sávia, Carqueja, me aumenta só, pede o pessoal para aumentar o zoom para ficar melhor a lida, e o microfone esse do... Bote mais próximo de você para a gente poder ouvir melhor. Aumente mais um pouco o zoom, um pouquinho de nada. Assim? Melhorou bastante, mas ainda dá. Aí pode ser. A materialidade é algo. Quais foram os temas que a gente escolheu para abordar no relatório de gestão, onde a gente não tem como abordar todas as informações aqui? Quais foram as principais? A ISO, né, 9001, e ela veio de quê? De uma vontade, uma necessidade para a gente melhorar os nossos serviços, em conjunto com a agenda, né, de organizações da ONU, onde a gente focou na questão de integridade, a gente focou na gestão de risco, a gente focou na melhoria da tecnologia da informação, a gente focou no planejamento, na valorização profissional. E aí, acabamos o capítulo da visão geral da estrutura organizacional. E aí, traremos agora a questão ligada a riscos e oportunidades perspectivas. Esse ano, a gente focou bastante em riscos. E o que é isso? Os riscos administrativos, aqueles que impedem a gente alcançar nosso objetivo. Então, a gente identifica esses riscos tenta mitigá-lo na medida do possível, até que não ocorra mais. Então, o que a gente fez com relação à gestão de risco aqui? Inicialmente, a gente tratou isso na portaria 103 de 2024, depois instituímos o Comitê de Risco Interno, né, administrativo, e fomos focando na área finalística, que era o nosso grande objetivo, né, inicial,
que era buscar a ISO 9001. Então, por isso que a gente focou na área controlista. O que é que poderia de acontecer, o que é que já aconteceu no passado, de um risco, né, se materializar, que a gente não alcançasse nossos objetivos naquele tema que a gente estava buscando a ISO. Então, foi isso que a gente tratou nesse capítulo, o que, que a gente fez, né? Aí traremos aqui a questão das 3 linhas de defesa, a primeira linha formada pelos gestores, a segunda linha formada por todos os controles internos, CLTC, Comissão de Ética, pelos senhores, pela terceira linha de defesa, que é a própria auditoria de ponto, a auditoria interna, etc. Tá? Na matriz de risco, a gente identificou vários riscos críticos, né? Onde aquele que a gente teria que mitigar até fazer planos de ações, para que a gente conseguisse desenvolver uma atividade melhor. Não posso trazer aqui quais foram, porque esse não é o objetivo, eu vou trazer de uma forma geral, tá? E depois que a gente implementou alguns controles, por exemplo, portaria, implementamos planos de ações, integração entre as áreas, a gente conseguiu baixar os riscos críticos a zero. Tá? Então, aqui tem um rol exemplificativo de riscos que a gente criou durante o exercício de 2025 e tratou eles, tá? No exercício de 2025. Quem quiser conhecer mais sobre a gestão de riscos, relatórios que a gente desenvolveu no comitê de risco, pode acessar aqui e identificar o painel. As nossas fraquezas, as nossas ameaças, todas aqui. No terceiro capítulo, a gente vai tratar de governança e estratégia de desempenho. Essa está a cereja do bolo do conselho, vamos dizer assim. Por quê? Porque é aqui onde a gente vai falar sobre governança, as instâncias de governança de controle, como comitê de integridade, auditoria, reguladoria, ouvidoria, tomada de comitê CLTC, a comissão permanente de sindicância, a comissão de ética profissional. Tá? Então, a gente vai trazer toda a parte de governança aqui do conselho. Foram as ações de controles internos, algumas recomendações, tá, de controles internos que a gente viu, e vamos tratar agora de 2026. Recomendações da COTC, foram chamados, né, alguns setores durante o ano para conversa, para verificar a questão dos planos de ações, foram discutidos muitos planos de ações na COTC, tais como governança, transparência, tecnologia e segurança, fiscalização, auditoria e gestão. No finalzinho de 2023, nós aderimos o Programa Nacional de Prevenção à Corrupção do TCU, tá? Por intermédio do CONTRO. E aí, uma série de ações se desenvolveu. A primeira ação que se desenvolveu foi elaborar, né, uma política de prevenção, desenvolver um comitê de integridade e algumas outras políticas que a gente está fazendo internamente. A gente está focando assédio, né, combate a assédio, em políticas de inclusão, né? Então, tudo isso, o comitê está focando, a COGEP está focando nessas ações aí internas, e para o público, os conselheiros, para dos funcionários, dos estagiários, etc. Tá? A carta de serviço, né, eu trago os principais canais de comunicação com a sociedade. Temos a carta de serviço, a transparência ativa, né? Na transparência ativa, a gente divide isso em dados abertos, que foi uma grande iniciativa da gestão, né, que foi fomentar os dados abertos no portal da transparência. Desenvolvemos um novo portal da transparência, está com uma nova roupagem. Tudo isso a pedido, né, do TCU, do Acordo 1648 de 2024, com os planos de dados abertos do sistema consciente. Principais canais de atendimento da transparência passiva,
fiscalização aqui, da ouvidoria, a gente mudou, agora fez uma mudança para o sistema, do sistema da ouvidoria, hoje ele é o Fala.br, é um sistema do governo federal, tá? Os principais assuntos, né, vamos dizer assim, de reclamações e também de elogios, de registro de empresa, inclusão de TTIP, novidades, etc. E no finalzinho de 2024 também, a gente, implementando a ISO, a gente desenvolveu o formulário de satisfação dos clientes, né? Ou seja, nossos profissionais registrados no conselho, aqueles que buscam serviço de conselho, ao final do atendimento, eles recebem um formulário para poder verificar, né, se foram atendidos nas suas demandas, o grau de satisfação. Em 2025, foram 371 usuários que responderam o nosso formulário. Inédito, né, porque é algo que a gente não fazia antes, a gente começou a ouvir a sociedade. Comunicação digital, nosso alcance aqui com sociedade, os números, nossas redes sociais, nossas revistas, né, que também a gente desenvolveu mais aqui em 2025, planejamento estratégico, a gente desenvolve por meio de indicadores estratégicos, isso pode ser identificado no painel no portal da transparência, né, quantos por cento a gente, por exemplo, emitiu de autos de infração, a média de fiscalização por fiscal, total de fiscalizações realizadas, a LRF, Lei de Responsabilidade Fiscal, quanto a gente alcançou de receita no exercício e etc. Então, essas informações elas são bem fáceis de serem identificadas no portal da transparência, tá? Protocolos prioritários, a gente tinha uma meta de 85%, conseguimos alcançar muito mais do que isso, e pensando até em aumentar essa meta, porque a gente sempre conseguiu a mais, né, como período de 2025. Aí já passamos para a questão do desempenho da área finalística. Tá? Aqui é um resumo, tá, conselheiros? Eu não tenho como trazer tudo, porque nossa fiscalização ela atuou fortemente, né? Mas a gente não tem como trazer todos os dados aqui. Nossa gestão de fiscalização ela é guiada pelo Plano Anual de Fiscalização. Tá? O que a gente desenvolveu nesse exercício? Convênios com a Prefeitura do município esperado, a operação de fiscalização, a integração com os dados de alvarás de desempenho SEDU, Salvador, e também com a Receita Federal. Tá? Aqui, explicando um pouco sobre o que é ato de fiscalização, a FPI, Força-Tarefa, as principais frentes de fiscalização para a Força-Tarefa Rural Oeste, fiscalização Carnaval, todo ano a gente faz, acompanhamento de grandes obras de mobilização urbana, as ações do Ministério Público Especial na fiscalização de preventiva integrada, os números gerais, né? Por exemplo, engenharia civil, tivemos 25 mil atos, aproximadamente 25 mil atos realizados de fiscalizações. Trazemos aqui também a questão das metas finalísticas nacionais, né, onde a gente vem alcançando, projetado para 2027, tá? A gente alcançou 12%, mas lembrando que é um projeto do CONFIA para a gente alcançar 100% até 2027, a respeito das ações de sistemas de purificação de água, esgoto, armazenamento de grãos e fotovoltaica. Esse ano tivemos 34.262 atos de fiscalização, tá?
e cobrimos 417, 417 municípios fiscalizados no estado da Bahia, tá? Contrapartida que o ano passado foram 411 municípios realizados. As ações da ISO, né, abrangeu, a ISO 9001, abrangeu o ad-referendo que existe, processo de cadastramento de relatório de fiscalização em laboratório de autos de infração e processos ligados ao cadastro de registro de entidades e instituição de ensino. Registro profissional e de ensino. A gente conseguiu a certificação no ano passado. Alguns indicadores de fiscalização. E aí a gente já vai para a parte do atendimento de cadastro da área finalística. 6.000 empresas com registro, 6.000 aproximadamente legislativos, conforme lá em cima. Um aumento, né, pequeno aumento de 6% comparado a 2024, então de 6.000 para 72 empresas constam-se inadimplentes. No registro profissional foram 2.234 profissionais ativos no âmbito do ensino médio, né? 122 novos registros, dos quais 1.590 constam inadimplentes. 47.714 profissionais em nível superior ativos e ultrapassou para 49.727 em 2025, pequeno aumentozinho também. Foram registrados 3.048 profissionais de ensino superior, onde desse montante, 3.400 foram assinado de tudo. Não, também não. Continuando. A questão da arrecadação da dívida ativa, uma coisa que eu esqueci de falar com os senhores foi que em 2025 se abriu uma coordenação, a CCDA, né, de dívida ativa, onde a gente conseguiu alavancar esses números, né? Estamos conseguindo alavancar esses números com a arrecadação de dívida ativa, tá? E cobrança, vamos dizer, amigável. Então, esse ano de 2020, arrecadados com dívida ativa foram 5 milhões aproximadamente. Principalmente orientações, os quais os senhores fazem parte, as câmaras especializadas também, como segunda e primeira instância. Temos, por exemplo, 682 processos das câmaras de civil, né, julgados pelo plenário, tá? Um grande número civil. Temos números de ética, infração, a legislação. Na parte de orientação também, que é um dos grandes temas que ainda faz parte do julgamento, né? Na parte de julgamento e orientação. Tivemos como destaque, primeiro, congresso, né? Do sistema Confecrea, realizado aqui na Bahia, pioneiro, trazendo vários temas, né, vários painéis. Então, eu trago aqui um pouco de um resumo, né, do que foi o tema engenharia de informação, energia, mobilidade. Teve como objetivo sobre debate, desafios contemporâneos, perspectivas futuras das profissões abrangidas,
uma cópia CREA. Algumas regulamentações do sistema, né? A questão do rio Jequitinhonha, né, que a gente fez uma operação na ponte sobre o rio Jequitinhonha, então, Jequitinhonha, e as principais recomendações realizadas. Trouxemos também algumas ações realizadas pelo CREA Júnior, Comitê de Gestor, né, da Mulher. Chamamentos públicos e as parcerias institucionais, onde 177.598 foi destinado a termo de fomento em 2025, 237.720 a patrocínio, se quiserem conhecer cada entidade, né? Pode clicar aqui. E 297.300 destinados a termos de colaboração em 2025. Aqui estão as entidades que estão participando, que participaram desses projetos. A partir daí, a gente já desenvolve a questão da gestão, né? Então, a gente falou da governança, a gente falou da parte finalista, e agora a gente vai falar da parte de suporte, que deu suporte a toda a área finalista, né? A quantidade de forças de trabalho foram 223 funcionários empregados, dos quais uma operaçãozinha aí que vai acontecer, 64 são agentes fiscais, responsáveis pelos atos de fiscalização, e 8 pessoas são das funções administrativas, ou seja, supervisores, são assistentes técnicos administrativos, né, da área de fiscalização. A questão do tocante ao atendimento do TCU, no 2309 de 2025, onde informava que o mínimo, né, de cargos em comissão de 60% deveria ser para aqueles que ocupantes, que são funcionários, né, públicos, vamos dizer assim. E a gente atualmente atinge 78,72% desses cargos em função com empregados dos servidores públicos, tá? E 21% apenas de funcionários de cargo em comissão, superando o limite legalmente estabelecido pelo DCU, que é de 60%. No ano de 2025, tivemos 2 PDVs, né? Um desligamento constitucional, e anteriormente a gente teve, em 2025, foram admitidos 31 novos empregados de acordo com a diretriz da carreira do Conselho. Fazemos o nível de escolaridade do nosso quadro funcional, dos nossos funcionários. Em questão da ODS, né, aumenta muito a questão dos cargos, né, os cargos de gestores para as mulheres, né, aumenta muito essa participação feminina, questão de governança. Então, 55% da função de confiança, ela é hoje bem ocupada por mulheres. Aí 50% cargos em comissão. Foram gastos 261.937,79 com capacitações de treinamento do nosso corpo funcional. Dos quais 12.575,20 foram gastos apenas com os agentes fiscais, aqueles 64 que eu informei lá em cima. Com relação aos gastos como conselheiros, titulares e suplentes, gasto com indenizações, tais como diárias, ações e outros, foram gastos 2.359.007. 67 com os inspetores 572.000. De salários gastos com os agentes fiscais foram 9 milhões aproximadamente, e gastos com
com a fiscalização total, incluindo os administrativos e a fiscalização dos elementos. Esse gráficozinho aqui está equivocado, porque, na verdade, em 2025, nós atingimos 28% do número de agentes fiscais, em comparado com o número total de empregados. Ou seja, se você pegar 304... Presidente, peço uma palavra para apresentar uma questão de ordem. A questão de ordem é com relação à transparência. O que estamos vendo na tela de Zoom é uma apresentação de slides, a gráficos, tópicos, formato visual. O documento que foi enviado para todos nós, conselheiros, é um relatório em PDF de 67 páginas, que não corresponde a essa apresentação. Estamos discutindo e prestes a votar um relatório de gestão com base em um material que não tivemos acesso prévio. Isso viola os princípios da transparência, da isonomia e do contraditório. Eu requeiro que o arquivo de slides apresentado de 90 páginas aí pela Controladoria seja imediatamente disponibilizado no chat Zoom e que a votação seja suspensa até que tenhamos acesso a todo o material e que isso seja registrado em ata, ok? Ô, Sávia, o documento, isso é uma apresentação, gente. O relatório... Veja bem, vou só explicar duas coisas aqui. Esse documento tem que ser aprovado hoje. Eu tenho que mandar para o CONFER até dia 3. Outra coisa, pedido de vista em plenária extraordinária é vista em mesa. Não tem vista igual a outro processo que entrega na próxima plenária. Quem não concordar, Borja, vota contra. O que Sávia fez aí foi uma apresentação. Se o conselheiro não souber o que é uma apresentação, então não posso fazer nada. O que ela colocou aí foi gráficos. Agora, se você está usando, não sei, desculpe, se está usando o chat GPT para cruzar informação com isso, aí, meu amigo, eu não posso fazer nada. Então, o que acontece? O que ela está aí para detalhar melhor, graficamente, visualmente, porque o relatório de gestão é um documento técnico. E é um documento técnico que nós, conselheiros, eu, gestor, não detenho esse conhecimento de ver um documento técnico. Sávia teve o trabalho o zelo de fazer em gráficos para os senhores entender, e eu tenho que ouvir do conselheiro Borja discordar que o documento, claro que o documento não é igual. Ela aí uma apresentação que você recebeu foi o relatório de gestão, que se for aprovado vai ser enviado na íntegra para o CONFER. Então, Sávia, continue a apresentação. Presidente, só para dar uma complementada, dizer que isso é uma tradução do documento que foi disponibilizado. Apenas o formato, a forma de apresentação é que mudou. Todas essas informações estão lá no documento. Obrigado, Zé. Só complementando o que o Carlinhos já falou e que o conselheiro falou também, que o presidente falou, é que esse dado aqui que vocês estão vendo, ele está trabalhado, diagramado pela comunicação, coisa que eu não tenho conhecimento anterior de ter feito. Então, assim, é o mesmo documento, só que este é o diagramado, entendeu? Se você pegar o conteúdo, é o mesmo. Só que esse está muito mais bem feito, com textura, com gráfico, revisado, entendeu? Mas os dados são os mesmos. Vou continuar, tá? Então, como eu havia falado... Agradeço, obrigada. Como eu havia falado, esse gráfico aqui, ele está em 29%, o número de agentes fiscais de 2025, tá? Ele não está em 25%. Houve uma atualização cadastral e a gente atualizou esse dado. Então, só apenas nesse dado aí. E aí a gente, na parte finalista, encerra e vamos para a parte de gestão de tecnologia da informação, onde a gente focou bastante na segurança da informação, ampliamos os números de usuários das licenças Microsoft,
né, para adquirirmos mais 60, né, licenças para que embarcasse todo mundo, né, a utilização desse Outlook, desse Microsoft. Isso daí aumentou a nossa segurança, a gente adquiriu 2 novos servidores, né, com redundância, para que não aconteça nenhum assim, incidente, né? E se acontecesse, se vier a acontecer, a gente consiga mitigar ele a tempo. A gente adquiriu algumas licenças de Power BI, né? Essa apresentação que os senhores estão vendo aqui foi graças a um Power BI, né? Então, nosso investimento foi na questão da aquisição de servidores, na aquisição de Fortnite, né, de licenças também, linhas telefônicas de AVX, contratação de pentest de estoque, que é justamente a questão de segurança da informação, e a compra de inclusão e conceitos de no-breaks, tá? Então, a gente investiu bastante na questão da estrutura do parque tecnológico, adesões a servidores e etc. Na gestão patrimonial, como todos conhecem, a gente focou na questão da sustentabilidade, né? Na questão da continuidade do serviço, e para isso a gente tem alguns serviços básicos, como limpeza, energia elétrica, manutenção predial, locação de imóveis. Então, investimos na infraestrutura, com reformas da sede, de inspetoria, equipamentos e bens permanentes, né, com aquisição de mobiliário, limpeza, vigilância, projetos de economia de energia, resíduos sólidos, etc. Na gestão de licitações e contratos, como o crescer, a gente focou bastante no planejamento, né? A 1433 traz muita questão de planejamento, de gestão de risco, de matriz de risco. Isso a gente focou também na nossa índole, né? Alguns maiores demandantes, por exemplo, a Dirinha, questão de construção, questão de entidades de classe, de patrocínios, então foi o nosso grande demandante de contrato, de compras e contratações. Em seguida, a COGEP, com serviços terceiros, COAD, com nossa manutenção, infraestrutura, e etc. O que a gente focou em obras de infraestrutura, né, reforma e ampliação da sede em Salvador, reformas e melhorias nas inspetorias de Valença, Juazeiro e Brumado, serviço de sondagem em Eunápolis e Brumado, e tecnologia da informação, equipamentos de Fortinet com monitoramento 24%, scanner de certificações digitais, solução 3005, o módulo RH com BENA, né, do sistema BENA, equipamento e infraestrutura de TI, serviço administrativo, vigilância armada, brigadista, terceirizado apoio administrativo, fiscalização e aquisição de drones, veículos SUV, as 300 forças-tarefas que a gente desenvolveu aí durante o exercício, reforços da atividade fiscalizatórias com concursados, né? Mais de 12 concursados, capacitações e apoios institucionais, serviço de capacitação profissional, consultoria especializada da ISO e patrocínios institucionais. A perspectiva é que a gente melhore cada vez mais nosso sistema de compras, adquirindo novos ferramentais, né, como o PGC do governo federal, aderindo integrado ao PNPC, o PCA, que é o Plano de Contratações Anuais. Aí já passamos no nosso último capítulo, que são informações orçamentárias. Não acho que a gente deva trazer muitas informações que a gente já discutiu na plenária anterior, tá? Sobre esses dados financeiros e contábeis, assim, só são as demonstrações, a declaração da contadora, enfim, tudo que os senhores já viram no plenário anterior, inclusive os senhores aprovaram. Então, vou passar muito rapidamente para a questão da auditoria interna e de controle, tá bom? Tá bom, Sávia, obrigado. Meus caros, como Sávia bem frisou, se trata de uma apresentação, de uma estratégia pedagógica. Tá? Então,
todas as informações que foram utilizadas para a construção dessa apresentação, ela é parte de um documento muito mais denso, né? A gente que vai elaborar uma aula, não dá para levar o livro inteiro de cálculo. A gente precisa levar uma estratégia pedagógica para nossos alunos. Mas sim, voltando, as inscrições de dúvida dos nossos conselheiros. Ana Rita. Me inscrevo. Além da Ana Rita, quem foi que levantou mais a mão aqui no plenário? Conselheiro, rapidinho, deixa eu só finalizar. Passo. Além do Estevão, online. Marcos Vanderlei, viu? Olá. Online Meu tem velho. Manuel Albuquerque, Gerinaldo e Marcos Vanderlei. Sálvia está pedindo para terminar primeiro, antes de começar o debate. Desculpe, conselheiro José Fernandes, repita, por favor. Sálvia está pedindo aí para terminar a apresentação, Por favor, antes Sávia. de começar o debate. Eu pensei que já tinha finalizado. Me perdoe, Sávia. Por favor, continue. Rapidinho, só falta a parte das auditorias. Vamos informar os senhores que no exercício de 2025 tivemos 2 auditorias do CONF, onde aprovou-se a prestação de contas nossa de 2022 e 2023 sem ressalva, tá? Então, foi positivo para o Conselho nesse sentido. Tivemos algumas auditorias do TCU, né? E nós respondemos essas auditorias, estão em monitoramento, mas algo que a gente já mitigou também. E é isso. Sim. Agradeço aí e aguardo as inscrições. Tá. Então, na minha lista aqui está Ana Rita, Estevão, Marcos. Pati, me dá uma ajuda? Mas Diego... Esse documento já está disponibilizado. Você fala apresentação. Sim, pode ser apresentado na sequência. Mas, me perdoe, só para não perder aqui quem está na sequência. Eu coloquei no Marcos... chat a minha inscrição, viu, Mexalec? Obrigado, João. Está anotado. Tudo bem, João. Quem ficou em primeiro, Ana Rita? Seu Manuel também. Manuel, Gerinaldo, Marcos Vanderlei, Borja e Diego não precisa mais, né? Tranquilo. Obrigado, meu Pronto, caro. então Diego, Ana Rita. Mais alguém, pessoal? Vou fechar as inscrições. Não pretendo abri-la novamente. Cristovaldo. Borja já levantou a mãozinha aqui, é isso. Online só tem 4 pessoas, Manuel Albuquerque, Gerinaldo, Marcos Vanderlei e Borja. Pronto, aqui eu anotei Ana Rita, Estevão e Marcos. Estevão? Quem? Alguém falou Estevão aqui. Quem é? Maurício? Maurício Maia. Maurício seria o último para fechar. Não entendi também. Sigamos, alguém falou. Ana Rita, por favor. Projetar o relatório é bom, por favor. Eu queria... O relator, ele fala no voto dele, eu acho que é na fundamentação, considerando que foi disponibilizado no portal da transparência. Ana, a parte já está... É porque essa parte não está lá, né? E aí, eu acho que em algum momento aí no voto ele fala sobre isso, só que ainda não está disponibilizado. Aí eu acho que eu não sei se é ideal colocar na fundamentação que isso está disponibilizado, já que ainda vai ser disponibilizado. Enfim, é só uma questão de rito. Aí tem aqui eu botei considerando a disponibilidade do relatório para consulta pública. Mas ele ainda não está disponibilizado, né? Eu posso botar aqui, vai ser, então. Pode tipo corrigir isso. isso, eu posso corrigir isso. É só... O relatório será disponibilizado para a consulta pública, ok? Isso. Eu farei isso. O relatório, por favor, na tela, se alguém puder colocar lá. Eu tinha feito as observações, que eu anotei algumas observações aqui, mas foi a paginação que eu usei, foi a paginação de quando estava na versão que a gente recebeu, que eram de 67 páginas, né? Não tá, é o relatório, é o relatório. Você se refere ao relatório completo. É isso. Mas assim, não vai ter problema não, porque são
São as Se mesmas pu- informações. eu acho que é lá por volta da página 32. Acho que o Diego até chama atenção, página 32. Esse aí. A partir daí, desce mais um. Porque aí, desculpe, eu vou pedir para ir passando até chegar onde eu quero fazer as observações. Pode ir mais. Não, tem algumas coisas, pode passar mais, não é nem dessa que eu quero passar. Pode passar, por favor. Mais adiante. Antigamente era na página 27 que eu queria começar, mas eu não sei que página é agora. Aí, volta um pouquinho. Bom, para começo, né, o relatório apresenta que ela lista as parcerias, quando fala sobre as entidades, a parceria das entidades. E, para a gente, é difícil a rastreabilidade das entregas, porque, assim, fala-se que foram feitas parcerias, mas não se diz, assim, quais foram os resultados do que a gente teve com essas parcerias. É mais ou menos isso, né? Então, acho que seria interessante, num próximo relatório, a gente acrescentar isso. Deixa nessa página também, eu vou aproveitar para dizer que em vários gráficos que são apresentados aqui, vocês colocam, deixa nessa página, tem um total no gráfico de pizza e, do outro lado, a outra metade do gráfico de pizza é a distribuição. Isso fica difícil da gente visualizar o impacto, porque o total sempre vai tomar 50% do gráfico, né? Então, não faz muito sentido a gente apresentar um gráfico de pizza com a metade sendo totalizada, e isso acontece em vários gráficos desse relatório. Então, eu acho que fica estranho você colocar, né, o total como se fosse um dos setores do gráfico. Acho que é uma questão que a gente pode melhorar. Mais adiante, por favor. Mais adiante, não é a parte que está passando, não. Sabe? Mais adiante um pouquinho. Posso comentar já a respeito disso que a senhora comentou aí, do gráfico pizza? O que não ouvi, Sávia? Posso comentar a respeito do gráfico pizza? Pode. Esse gráfico pizza que foi um erro de digitação mesmo. Ele não era para sair gráfico pizza, era para ser igual aos outros aqui que você existe. Se puder parar nessa página aí, nessa daí, falta um pouquinho. Essa aí. Rapidinho. Essa aí. Quero só te mostrar. A página é a... Vamos aqui no gráfico. Esse gráfico aqui era para sair igual a esse daqui, tá vendo? IF, a EBA, a ETEC, tá vendo? Então, ele saiu no formato diferente. Eu não consegui, com a empresa contratada, alterar em tempo hábil, mas não vai ficar desse jeito. Ô, Sávia, e ainda que seja no gráfico de barras, quando a gente coloca o total fazendo parte do conjunto, junto com todos os números, a gente não consegue, porque o total sempre vai ser muito maior do que as outras informações. A gente, por exemplo, olhando o gráfico, eu não consigo identificar de cara qual foi a associação que teve mais investimento, por exemplo, porque fica parecido, todo mundo fica muito parecido, porque da ordem de grandeza do total, ele ganha muito de qualquer uma delas isoladamente. Então, ainda que seja um gráfico de barras, eu estou falando do ponto de vista visual, fica ruim da gente olhar e identificar as informações no gráfico assim de cara, entendeu? Retira total aqui e bote em que lugar essa questão total. É, fora do gráfico, exatamente. É uma sugestão que eu trago. Então, porque no texto, né? No texto que tem na atividade, no texto já tem. Mas eu posso retirar essa parte aqui total e deixar só essa parte aqui das associações, correto? Seria essa a sugestão para a gente poder ter o impacto visual de cada entidade, por exemplo, individualmente. Mais adiante, a gente... Vai devagar, por favor. Agora, lembrando que a apresentação não vai para o Confea. Isso aí é só para vocês. Mas lá no gráfico que a gente tem, está assim também. Agora, o resultado do repasse das entidades é apresentado aqui no... Inclusive, é apresentado pela comissão. Para aí, Inês. E a comissão, ela apresenta e vocês votam. Na semana passada mesmo, teve prestação de conta de entidade. Então, toda vez que a gente passa... Esse valor fica visível para vocês, porque vocês votam. Mas o que eu acho interessante, Carqueja, é a gente trazer isso, porque isso é um documento para a gente dar satisfação para a sociedade.
Eu acho importante a gente, não é dizer em detalhes, não, né? Resultado da parceria permitiu tantos engenheiros isso. Enfim, alguma coisa bem geral mesmo, não é no nível de detalhamento, não. Outra coisa... A gente vai alterar, conselheira, a gente vai deixar só no texto total e vai retirar e deixar só as entidades, tá bem? Tá certo. Melhor visualmente. Tá. Pronto. Outra coisa que eu sempre sugiro, e aí eu acho que é algo que a gente pode colocar na pauta, é quando a gente apresenta números, lá no final você apresenta várias tabelas. Aí, quando eu tenho aí um número, 23 milhões, 2 milhões, sei lá, 359.627... Então, assim, fica um negócio que... Eu olho para esse gráfico e o número inteiro, assim, com todos esses detalhes, a gente não tem ordens de grandezas de fácil compreensão. Não é um número que a gente bate. Quando a gente dá uma notícia, a gente da casa de 2 bilhões e meio, 2 bilhões e 300. Acho que a gente pode deixar esses números para a apresentação um pouco mais conciso, diminuir, né? Não precisa a casa dos centavos, talvez até a casa do milhar, e aí a gente deixa um número, e na tabela lá no final a gente vai tipo contábil mesmo, até a casa dos centavos. Eu acho que para organizar é o visual, porque o gráfico é para você bater o olho e dizer foi na ordem de quanto? De 82.200. Pronto, já sei. Não precisa 82.256 centavos, né? Até porque mas aí vai ter algum conselheiro que vai dizer que o valor que estava lá não estava aqui. Ou aqui na plenária a gente tem que... Não, tem que ser... Eu entendi. É uma sugestão, porque eu acho que isso se sinalizado, presidente, até ao longo que o que é apresentado no gráfico é de ordem de grandeza, talvez. E só para finalizar, para finalizar a minha fala, eu acho importante também, porque nos gráficos que a gente, mais adiante, vocês apresentam os 2 últimos anos, 24 e 25. E a gente não tem condição, com as informações de 2 anos apenas, de avaliar se aquilo é uma tendência, seja de crescimento ou de decrescimento, e aí eu estou falando de um modo geral, ou se, ao longo dos anos, a gente tem um determinado comportamento, seja de número de fiscalização, de quantidade de associados. Eu acho que é interessante a gente deixar um histórico mínimo para que a gente consiga perceber se isso é pontual, se foi algo esporádico daquele momento, ou se não, ao longo do tempo, dos últimos 10 anos, o CREA realmente vem apresentando um crescimento, enfim. Acho que a gente pode melhorar só nesses aspectos. Passo. Obrigado. Depois me vê a relação de quem pediu online. Já está? Na sequência, Manuel, vamos só ficar atento ao tempo, 3 minutos. Aí eu peço para que o pessoal da TI coloque aqui, porque a gente encaminhou, justamente na convocação, já para todo mundo, porque, como eu expliquei, isso aqui foi uma apresentação que Sávia fez, mas o relatório ele foi para todos os conselheiros, antecipado justamente para trazer as dúvidas, né? Então, eu passo para seu Manuel. Presidente, pela ordem, olha aí falando. Pela ordem? Falar? Mas a ordem foi quem? Aí está falando. Coloque em blocos, presidente, porque se for cada fala demorar 5 minutos e a palestrante for demorar mais 5 para responder, nós vamos sair daqui 10 da noite. Então, a cada 2 perguntas, você pode abrir a fala para ela fazer a resposta, porque nós não vamos demorar muito nessa reunião hoje. Não, mas só tem mais, Odaí, tem mais 5 pessoas, 5 conselheiros que pediram. Entrou mais 2? Diego já foi, Então, seu Manuel. Não. Em primeiro, eu desde quando, porque eu acho perto a questão que o Roger levantou. Está dando eco. Dando eco? Tem alguém com o microfone aberto na plenária.
Mas não é aqui, não. Viu? Está dando eco, mas não é aqui no meu, não, né? Não. Então, primeira coisa que eu disse... Peraí, agora eu me perdi. Está ouvindo? Estão me ouvindo aí? Estamos ouvindo. Pode falar, seu Manuel. Vamos lá. Em primeira mão, eu quero elogiar a pertinência do comentário do Borges. Eu até levantei a mão naquela ocasião, para quando ele terminar, eu falar. Em segundo, eu achei também muito pertinente os comentários da conselheira, que fez a interferência, eu me esqueci do nome dela até, a colega que fez aí, ultimamente, uma série de comentários. Ana Rita. Da Ana Rita. Em terceiro lugar, eu sei que realmente... Em terceiro lugar, eu quero dizer o seguinte. Eu acho esse relatório da magnitude dessa, de um CREA, anual de um CREA, precisava mais tempo para a gente analisar e depois votar. Agora, já que o presidente está falando que tem um prazo para entregar para o CONFER, eu quero deixar claro aqui, quero deixar registrado, é que isto, mesmo nós aprovando aqui, não impede uma análise posterior e posteriores correções. Está certo, presidente? Não impede. Você vê alguma inconsistência, acordar, quer dizer, pode-se aprovar o que está sendo apresentado no momento, mas ele não está imune a uma análise mais detalhada. Patrícia, eu não estou conseguindo votar, viu, Patrícia? Leonardo Cotrim. Poxa, viu? A uma análise individualizada, dada e questionada. Pode haver modificação do relatório posterior. Pode haver retificação desse relatório que hoje nós aprovamos. Aprovando uma apresentação, vai para o CONFER, mas não quer dizer que, como em questão judicial, por exemplo, a revisão de processo, revisão de condenação, etc. Nós podemos analisar posteriormente. Está certo? Fica registrado aí. Muito obrigado. Obrigado, senhor Manuel. Próximo. Manuel também. Conselheiro Gerinaldo, com a palavra. Minha solidariedade ao grande pertinente. Estou aqui. Pode falar, Gerinaldo. Estamos ouvindo. Boa tarde, presidente. Boa tarde a todos e todas. É só um pontualzinho aqui, que eu considero ainda muito pequeno. O corpo de fiscais do CREA da Bahia. E as gestões que se passam, não sei por que não enxergam o tamanho do nosso território, não enxergam o nosso potencial econômico, o potencial da engenharia em nosso estado. E nós continuamos com 56 fiscais para 417 municípios e com uma população de mais de 14 milhões de habitantes. Continua pequena ainda, e ainda a gente recebendo carão do TCU, porque a nossa fiscalização é muito pequena. Eu queria fazer essa observação só, presidente, agradecer, e queria que as próximas questões, né, possam colocar isso para pensar a repressão do Estado do nosso sistema. Muito obrigado. Obrigado, Gerinaldo. Só lembrando, esse relatório é de 2025. Michele está aí na sala com o Sávia. Nosso corpo de fiscal hoje, Gerinaldo, é 60 e... Está aí, Michele? Ô, Michele, 64 fiscais, tá? Vou passar aqui para a coordenadora. Temos quanto, Michele? Temos atualmente 65 fiscais.
E assim, a gente, Gerinaldo, a gente teve o cuidado de aumentar a quantidade de fiscais. Feira de Santana mesmo, que tinha 4, hoje nós temos 5. Ano retrasado, a gente diminuiu, por exemplo, dou referência à sua cidade, porque você está aí em feira, a gente diminuiu a área de fiscalização de feira com a criação da inspetoria de Serrinha. Então, foi mais uma fiscal de Serrinha, fora os de feira. Então, hoje, feira só fiscaliza a grande feira. A gente aumentou a quantidade de fiscais em Barreiras, Itabuna, Ilhéus, Vitória da Conquista, Jequié. As cidades que a gente foram vendo o crescimento, a gente colocou. Eu já solicitei a COGEP que abrisse o novo edital de concurso para ano que vem estar realizando, porque no último não tinha, o setor não tinha solicitado o aumento de algumas cidades, como Paulo Afonso, Luiz Eduardo, a gente ia colocar mais outro fiscal, só que os que foram chamados, os aprovados, chegou ao último e ele não quis assumir. Então, eu não posso chegar e botar um que não foi aprovado. Mas investimento na fiscalização tivemos. Como eu digo, esse relatório é 25. Nós estamos em abril de 26. A fiscalização foi aumentada, sim, agora com cuidado, porque nós temos uma lei de responsabilidade fiscal que a gente tem que cumprir e a gente tem que verificar a resposta que o Conselho vai dando. Aumento de RT, como a Ana Rita colocou, houve aumento, que isso demonstra no nosso próprio orçamento. Houve um crescimento da fiscalização do Conselho na capital e no interior, e isso a gente consegue aumentar o mercado de trabalho profissional. Então, teve aumento, sim. Presidente, é importante destacar também que todas as inspetorias fiscais, não temos mais nenhuma inspetoria sem estar coberta por fiscais, e mesmo com essa quantidade, ainda assim, vamos cobrir os 417 municípios do Estado. O próximo agora é Marcos, pediu a palavra. Marcos Vanderlei. Boa tarde. Pessoal, eu gostaria de parabenizar, viu? Bem didático, mas deve passar por uma revisão, assim, não uma revisão de conteúdo, mas uma revisão de forma, né? Aí a nossa colega se referenciou ao gráfico 26, eu me referencio ao gráfico 5, né? Eu gostaria que fosse posto aí, é só esse detalhezinho, porque está muito gritante, né? Quem olha, quem tem um olhar mais estatístico, fica muito gritante. Eu gostaria que fosse mudado de pizza, né, para gráfico de barra, porque haveria como a colega conselheira falou, o impacto visual seria até melhor e daria até para interpretar e comparar. Lembra a página, conselheiro? Não. Eu anotei só pelo... É o gráfico 5, né? Aí, esse aí. Então, a gente vê um gráfico com 90,93% de um lado e 94,21% do outro, fica meio incongruente, né? Estou vendo. É isso mesmo.
Agora, os demais, pode ser feita uma revisão, alguma coisa assim, né? Porque ele está muito consubstancializado de informação, né? Conselheiro Marcos, pelo que eu estou percebendo aqui, colocaram informações diferentes em um mesmo gráfico de PIT. Satisfeito ou muito satisfeito, e o seu problema foi solucionado. Então, não caberia essas duas informações no mesmo gráfico. Você tem razão. Esse tipo de gráfico, pelo menos, não é para essa expressão desse tipo de comparação. Assim, fazer uma revisão. É isso. E aí cabe agora revisar todos para saber se tem outros erros. Tá bom, isto posto, parabéns, certo? Fiquem em paz. Só isso mesmo. No caso, os números não estão errados, é só o tipo da apresentação separar para poder ficar com o layout melhor. Agora, conselheiro Borja. Conselheiro Borja. Senhor presidente, respeitosamente, eu não vou responder ao ataque pessoal que Vossa Senhoria fez à minha pessoa. Não vou discutir métodos de estudo ou ferramentas de pesquisa, porque eu estou aqui para fiscalizar a aplicação dos recursos e a transparência da gestão. Se o senhor não tem a resposta para o questionamento técnico que fiz, tudo bem, mas não desconverse. O fato concreto é que a controladora, na apresentação em slide deck que ela fez, com gráficos e formatação visual, que é o colega anterior aí que colocou muito bem, bem superficialmente, outros gráficos, né? O documento que foi enviado para os conselheiros eram de 67 páginas. Não se trata de pedido de vista sobre o mérito, trata-se de transparência processual. O plenário não pode deliberar com base em uma que não teve acesso. A apresentação, se não tem problema nenhum em disponibilizar para os conselheiros. Eu reitero o pedido, o arquivo de slide seja compartilhado com todos os conselheiros. Isso não é uma provocação, é um direito elementar desse plenário, tá? E porque as minhas dúvidas estão justamente sobre o relatório que foi enviado a gente. Esse, de forma superficial, desconexa, né? A gente não consegue visualizar na íntegra. Entendeu, presidente? O meu questionamento é esse. Então, já fazendo a questão referente ao relatório que eu analisei, né? A gente indo lá para a página 60 do relatório, que foi enviado para os conselheiros, eu gostaria que a controladoria respondesse com relação ao atingimento da gestão, programa de gestão, 44,51%, menos da metade. Tá? Infraestrutura de investimento, 3,90 apenas, ou seja, de 16,2 milhões, só foi gasto 633 mil. Né? E a tecnologia da informação, pasmem, senhores conselheiros, só foi cumprido 36,65%. Isso é o que consta lá na página 60 do relatório que foi enviado aos conselheiros. Então, isso é uma prova cabal de que esse programa de gestão está totalmente desconexo, né? E voto contrário a esse modelo de gestão. Okay? Meu voto é contrário e gostaria que tivesse registrado isso em ato. Positivo, conselheiro. Na hora da votação, iremos pontuar. Veja aí, acho que é o 60 que o conselheiro falou. No caso, você vai ter que ver no relatório de gestão. Aqui teria que ver a página que o conselheiro Borja está pontuando.
conselheiro Borges, é o seguinte: o programa de gestão, de fato, como o senhor bem indicou, atingiu 44,51%. Um dos motivos foi a gente comentou anteriormente em relação aos restos a pagar das obras que a gente... Estamos Está me ouvindo? Problema no áudio, presidente. Não estou conseguindo ouvir. Traga o microfone, Sávia, mais para próximo de você. Mas os três conselheiros vai bater naquela questão dos restos a pagar, que o conselheiro Borges ainda não entendeu. Mas vamos lá. E aí, assim, de fato, a gente atingiu um percentual pequeno porque a gente está na fase de desenvolvimento dessa obra aqui na sede. Então, assim, essa questão dos valores, eles estão em restos a pagar e a gente está desenvolvendo e vai desenvolver agora no exercício de 2026. A questão da tecnologia da informação foi porque a gente, em 2025, a gente colocou esforços na questão da tecnologia, na questão da segurança da informação. Então, trocamos os equipamentos, mudamos um pouquinho de rota com relação a isso, porque para dar maior segurança ao Conselho, e também a gente contratou, né, internamente, por meio do concurso. Então, aquilo que a gente tinha colocado no plano de ação, a gente desenvolveu internamente com os nossos concursados. Se quiser maiores informações a respeito disso, a gente pode falar depois, mas o resumo foi esse, tá? Não quer dizer que, porque a gente atingiu 44%, que a gente fez uma má execução disso. Quer dizer que ainda está em execução. Eu fui bem clara no finalzinho aqui do relatório, informando que esses valores são contingenciados. Obrigado, Sávia. Então, é aquilo que eu falei, ficou em restos a pagar. Conselheiro Cristovaldo, passa para o microfone, conselheiro Cristovaldo. Boa tarde a todos. Eu gostaria de agradecer a Sávia, aí o pessoal aí do planejamento, pelo excelente trabalho, e deixando aqui bem claro aos nobres conselheiros também que essa questão pleiteada por Borges foi fato que foi levado ao curso que nós tivemos com o auditor do TCU, o Siston, e ele também explicou sobre esses restos a pagar. E aquelas mesmas dúvidas que tinham sido trazidas aqui a essa plenária pelo nosso colega Rodar Milanes, foi sanada lá. Que o Lukaku esmiuçou de tal maneira que eles foram contemplados no questionamento deles. Todos os questionamentos que houve aqui na plenária passada sobre esses restos a pagar, eles levaram para o curso. E lá, o auditor do tribunal destrinchou para cada um de nós o que era esse resto a pagar e por que tinha restos a pagar. Não há nenhuma ilisura nisso. Não há nada de errado nisso. Certo? Então, queria deixar isso bem claro. E, mais uma vez, agradecer ao pessoal do planejamento pelo brilhante trabalho que fizeram. Não é fácil você fazer um trabalho desse, trazer gráficos da realidade. Agora, entender de gráfico, entender de contabilidade, são coisas que você tem que ter um pouco de noção, porque senão se perde realmente. Não é que não saiba, não, nem que seja burro, é porque perde, sim, o fio da meada. Então, tem que ter um pouco de noção disso, de contabilidade, para você entender o que é restos a pagar e N escolha da contabilidade, que é inerente tão somente da contabilidade. Porque engenheiro não é contador, não. Certo? Então, gostaria de agradecer a todos e obrigado. Maurício Maia, a palavra. Boa tarde, pessoal. Eu fui contemplado... Eu gostaria de ter a palavra que eu fui citado aí pelo conselheiro anterior. Não, ele não citou, não. Maurício com a palavra. Maurício com a palavra. Ele não citou você, não. Maurício com a palavra. Então, sim, presidente. Vou deixar registrado que ainda... Pronto, vou deixar registrado
Maurício com a palavra. Conselheiro Borja, Questão Maurício de está com a ordem, palavra. Carlos Rodamilães, questão de ordem. Sim, conselheiro Rodamilães. Boa tarde a todos. Meu nome foi citado, de uma certa forma, eu gostaria de esclarecimentos, porque o colega falou que as minhas dúvidas sobre contas a pagar estariam verificadas. Alguém ouviu falar no nome Rodamilães aqui? Não, ouviu, ninguém. Sim. Ouviu? Não, você desculpe, ouviu. Vi. Posso continuar? Pode continuar. Obrigado. Então, eu quero deixar bem claro que eu não falei, nem tive dúvidas sobre contas a pagar. O meu assunto foi sobre outra coisa que nós comentamos e tudo que eu pedi teve validade por ele. Muito obrigado. Nada. Então, Maurício com a palavra. Senhor presidente, você de palavra o Borja foi citado também pelo senhor. Borja. Não, Borja não foi. Borja foi citado o nome Borja? Foi só a Rodamilães. Então, eu vou. Maurício com a palavra. Presidente, minha parte do que eu queria dizer já foi contemplado pelos que os conselheiros falaram. Eu acho que dá para fazer só mais uma contribuição final. Eu percebi que muito do que foi sugerido aqui foi com melhoria dos gráficos. Sávia, acho que bastaria você pautar todos os histogramas do relatório usando o princípio de Pareto e gráfico de Pareto. Né? Porque é simples, ele vai mostrar o que é importante primeiro, na sequência que a gente precisa. E se você olhar todos os gráficos de barra e aplicar o princípio de Pareto, vai lá no Word, no PowerPoint, usa aquele recursozinho, é bem fácil, resolve o que precisa, que todo mundo falou aqui, e vai ficar muito mais claro e objetivo a apresentação. Eu acho que seria só isso. Obrigado, Maurício. Então, Patrícia, em votação. Em votação, presidente. Conselheira Silvia, com licença, gente, eu não estou conseguindo votar. Obrigada. Votação no CITAC? Isso, é no CITAC. Conselheira Silvia, a sua presença está marcada, mas se a senhora quiser declarar o voto, aí a gente anota aqui. Presidente, um esclarecimento. O voto foi corrigido? Foi. Zé Fernandes corrigiu, Patrícia reabriu, ele corrigiu e está com as correções que foi solicitado hoje. Todas foram consideradas, inclusive a da conselheira que fez a última, viu, Rony? Sobre o tempo verbal da disponibilização do relatório. Conselheira Silvia, a senhora quer... Eu vou tentar entrar aqui no CITAC, que não estava abrindo para mim a questão da votação. Ah, agora abriu. Pronto. Deixa eu votar aqui, obrigada. Tá, de nada. Está faltando votar de Nailson, Antônio Danilo, Augusto Kopic, Carlos Rodamilães, Cristovaldo, votar Diego, Borja, Luciana, Luiz Mário, Marcelo Cajado, Melque, Ricardo Aragão e Vânia. Você confirma se o meu voto foi computado? É a de Nailson. Agora foi. Falta Antônio Danilo, Augusto, Carlos Rodamilães, Cristóvão.
Ah, não, é Cristóvão do Bispo, que está faltando votar. É o outro. Tem dois. Agora eu estou sabendo que tem dois. Luiz Mário, Cajado. Pronto. Cajado, Luiz Mário e Rodar Milange, não vou. Dani. Faltam 4. Danilo, Augusto Copic, Rodar Milães e Cristóvão do Bispo. Patrícia? Oi. Eu gostaria de ler o que é que eu tenho para falar sobre essa reunião. E esse eu mandei para você e vou lê-lo agora para que seja registrado em ata. Não, mas no que eu... Que o relatório de gestão Rodar Milães. Prestação de contas. Rodar Milães. A prestação de contas Rodar Milães. Por favor, então, ó, com todo respeito, eu ia abrir no que ocorrer. A gente está na votação. A gente está na votação. Vamos encerrar a votação. Eu abro para o senhor ler. Então, Patrícia, pode encerrar a votação? É só para o senhor explicar o que o Rodar Milães mandou. Eu vou passar, que ele quer fazer, fala. Presidente, pode dar o resultado? 57 favoráveis, 4 contrários e 3 abstenções. Pronto. Agora, seguindo o rito normal, o conselheiro Rodar Milães tinha que encaminhado para doutor Eduardo. Aí, doutor Eduardo me perguntou, disse, não, quando terminar a ler o relatório de gestão e aprovar, porque o item que está aqui pautado, doutor Eduardo vai explicar o que o conselheiro encaminhou e o que tem decisão do Conselho Federal. Porque o conselheiro tinha dito que relatório de gestão só era para passar na reunião de diretoria. O doutor Eduardo vai explicar o motivo de ter passado na plenária. Então, está com a palavra aí, doutor Eduardo. Boa tarde a todos. Bom, eu recebi agora há pouco no WhatsApp, né, o questionamento do conselheiro, da seguinte forma. Consta na convocação da plenária a votação do relatório de gestão referente ao ano 2025. Considerando que compete à diretoria aprovar tal relatório, qual a razão da votação na plenária? Se existe obrigação, submissão à plenária, em qual dispositivo consta esta obrigação? Então, eu encaminhei para ele as decisões plenárias do CONFEA número 0077, de 2014, acompanhado do anexo PL 2246 e PL 6419. Tá? Então, assim, além dos esclarecimentos a respeito da necessidade de aprovação, eu também esclareci, assim, de forma, lógico, bem sucinta, até porque a gente não consegue manusear muito material aqui, tá? A respeito da diferenciação, né? A prestação de contas tem um foco financeiro e contábil, enquanto que o relatório de gestão tem foco estratégico e de resultados. Então, assim, são conceitos distintos e, conforme as auditorias, a própria legislação do sistema, é sim necessário que ambos os instrumentos eles sejam encaminhados e deliberados pelos senhores antes de serem encaminhados lá para o Conselho Federal. Eu acho, inclusive, com o auditor que esteve aqui na semana passada, juntamente com a Comissão de Tomada de Contas, isso, inclusive, foi exaustivamente esclarecido. Então, assim, esses instrumentos, inclusive, antes de virem aqui para o plenário, eles, obrigatoriamente, eles passam pela Comissão de Orçamento e Tomada de Contas, na forma do regimento interno, e são submetidos. Eventuais esclarecimentos adicionais, tem a gente lá do jurídico, a nossa auditoria interna ou a nossa controladoria, que se faz presente, inclusive, aqui com a doutora Sávia. Tá bom?
Então, assim, qualquer dúvida adicional, estamos à disposição. E se o assunto tivesse sido encaminhado posteriormente, até sexta-feira, como é o nosso acordo assim, com a plenária, tem a decisão da plenária, antes de iniciar a plenária, eu tinha pedido ao doutor Eduardo para explicar isso. O problema é que o conselheiro encaminhou quando já tinha iniciado a discussão do relatório de gestão. Eu não poderia parar o relatório, até vocês iam pedir questão de ordem. Vocês iam dizer, presidente, a gente está num assunto e não misture outro, né? Então, eu disse, não, doutor Eduardo, no final, aí o senhor explica a todos, não só ao conselheiro Rodamilães, essa dúvida, que poderia ser dúvida também de outros conselheiros. Mas aí eu abro o conselheiro, se ele tem mais alguma coisa a acrescentar.